Estamos aqui para falar hoje sobre a origem do mal, a rebelião que ocorreu no céu entre Miguel e seus anjos. Miguel é um anjo de Deus, um arcanjo, descrito por Judas como arcanjo, e Satanás e um terço das hostes celestes, um terço dos anjos de Deus. Houve uma batalha descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 7, eu vou ler para vocês. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, aqui revela que o mal, ele resultou, o mal que conhecemos hoje, as consequências do mal, as características do mal que a gente conhece hoje, ela advém, a Bíblia, segundo a palavra de Deus, advém de um conflito de natureza espiritual, uma rebeldia espiritual de Satanás, ou diabo, que é também conhecido como o acusador, e que arrastou um terço dos anjos de Deus, um terço das hostes celestes, e em razão disso eles pelejaram com Miguel, com o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel principiou eles, atirou eles na terra. Então isso está narrado lá no capítulo 12 de Apocalipse, verso 7. Então houve uma grande peleja e eles foram jogados na terra. O próprio Cristo, em Lucas 10, capítulo 10, verso 18, ele fala exatamente que ele viu isso. Lá no 18. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então o mal, ele vem já de um conflito cósmico, um conflito que não é de natureza física, terrena. Nós vivemos hoje o reflexo desse conflito, estabelecido num nível espiritual, um nível de anjos. E esse anjo, ele queria se tornar, ele tinha uma ambição lá, de acordo com Isaías 14:12, ele tinha uma ambição de se tornar igual a Deus, de subir ao trono de Deus, como a gente já estudou no livro de Isaías, no último vídeo. Ele ambicionava ser igual a Deus, se elevar no nível dele, que ele é a criatura, ele é um status de criatura, os anjos são criados por Deus, e ele queria ser igual a Deus, ele cobiçou o posto de Deus, o lugar de Deus. Então ele regimentou com ele um terço dos anjos, dos infindáveis anjos, que nem diz o livro de Hebreus 12, 22, que há uma quantidade infindável, uma quantidade grande de anjos, incontáveis, mais propriamente dito. Hebreus fala em incontáveis a quantidade de anjos. Um terço desses anjos está lá no Apocalipse, capítulo 12. Viu-se também, verso 3, outro sinal nos céus, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas, que é o diabo aqui. No verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. A mulher representa a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Porque nós vemos aqui, no verso 18 do capítulo 12, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que significa isso? Que esse diabo, esse anjo, ele pelejou com o arcanjo Miguel. Ele perdeu a batalha, ele foi lançado para a terra juntamente com um terço das hostes, e ele passou a perseguir quem? Aqueles que guardam o mandamento de Deus, os servos do Senhor, a igreja do Senhor. Então o príncipe desse mundo, como diz João, o príncipe desse mundo passou a ser o diabo.
O próprio João fala isso. E isso que esse reino, no verso 31 do capítulo 12 de João, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. Lá em João 14:30 também faz menção. Não é Jesus. Não é Jesus, não é o Cristo que é adorado. Não é o Cristo que é tido como o rei desse mundo. Lamentavelmente não é, deveria de ser. Mas não é. É o Satanás o príncipe desse mundo. E ele vai ser derrotado, ele vai ter uma batalha final. E ele já vai, ele está solto, ele está agindo, mas ele vai ter um fim. O príncipe desse mundo já está derrotado, como diz João, né? Vai ser derrotado nessa batalha que vai haver. E no momento final lá em Apocalipse, descrito em Apocalipse, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Vamos ver lá no Apocalipse, capítulo 12, verso 10, quando João diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Verso 11, eles, pois, o venceram por causa de quem? Como que vai ser vencido o diabo? Como que ele foi vencido? Por causa do sangue do Cordeiro, pelo sacrifício do Cristo, o sangue de Cristo. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ou seja, os servos do Senhor, que permaneceram firmes até a morte, renegaram a vida. É aquilo que a gente vem falando. Negar-se a si mesmo, negar os prazeres desse mundo, negar a oferta desse mundo e passar a viver de acordo com os mandamentos de Deus, ter a fé em Cristo, dedicar-se a Cristo, que Cristo é o Cordeiro de Deus, é aquele que veio para se sacrificar em nosso lugar, e aquele que tiver fé nele, no sacrifício dele, vai ter os pecados remidos, pecados perdoados e uma nova vida. Então essa pessoa, ela abandona a vida, as chances que ela tem nesse mundo, dos prazeres, dos deleites desse mundo, que esse mundo oferece, e passa a viver em torno de Cristo. Então esses mesmos, eles vão ser recompensados nos tempos finais. Mas são esses justamente que também são atacados pelo diabo. Porque o diabo é o príncipe desse mundo, diz a palavra de Deus, lá no livro de João. Ele, sendo príncipe desse mundo, ele rege o pensamento das pessoas, o comportamento das pessoas, as atitudes, o relacionamento social é regido por ele. A menos que o indivíduo ele se arrependa dos pecados, peça perdão a Deus e queira um novo nascimento. Negue-se a si mesmo, negue-se a natureza má que nós recebemos de Adão, que nós recebemos do pecado, e não deixe-se influenciar pelo que o mundo lhe oferece. Então ele nega o mundo, ele nega os prazeres e passa a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Se arrepende dos pecados e passa a seguir o caminho de Cristo, a orientação de Cristo. E esse diabo que foi lançado para a terra com 1/3 dos anjos, ele será derrotado. Mas antes ele vai perseguir a igreja dele, vai perseguir quem? Quem cumpre os mandamentos de Deus. Porque não é que essa vida vai ser fácil após você aceitar Jesus. Só que você vai ter o próprio Mestre, o próprio Deus, os anjos, batalhando por você, por nós. Os anjos no mundo espiritual vão estar batalhando. Então é isso que nós temos que ter claro. O príncipe desse mundo é Satanás, mas ele vai ser derrotado aqui. Aqui no Apocalipse 12 diz que ele vai perseguir a igreja, mas ele vai ser derrotado. Ele é conhecido como um acusador. O mal que a gente vê, a origem do mal que a gente vê hoje no mundo é de natureza espiritual, é da batalha que ocorreu, da rebeldia entre o Satanás e os anjos de Deus. Ele